Okay, let's go. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos, aonde você aprende tudo sobre o mercado financeiro com quem vivencia a prática, para você tomar melhores decisões sempre com a sua cabeça. Então, utilize a gente como referência, benchmark para tomar decisão, não fique copiando carteira de ninguém que você vai se dar mal. Se o bicho pega, quando a gente traz profissionais de referência aqui, Guilherme Carter está comigo sempre. Fala, Fábio. Obrigado aí mais uma vez. Hoje vai ter o quê? MBA em assessoria de investimentos aqui. Assessoria. Vocês vão aprender bastante. Entende um pouquinho desse jogo. Entende um pouquinho, né? Então, hoje nós temos a honra de entrevistar o Felipe Stefanski Mideia. Falei certo? Certinho. Certinho. Que é CFO da Veda e ajudou na construção da Veda, que está incrível. Chegou a 9 bi já. Exato. 9,2 bi hoje. 9,2 bi, crescendo forte. 7 anos de mercado já. E o que eu gosto da Veda é que, além de ter o patrimônio forte, a marca é forte, né? O branding é muito forte da Veda, de ser imponente. Acho que desde o início já se posicionou dessa forma. Depois a gente vai entrar um pouco sobre a Veda, mas vamos contar um pouco da sua trajetória. Então, primeiramente, prazer a todo mundo. Eu sou o Felipe Mideia, um dos fundadores da Veda, tá? Comecei no mercado financeiro em 2014, até onde conheci o Carter na época de Banco Fator. A gente trabalhou quase que junto, né, na área de crédito do banco. Mas minha trajetória profissional ela começou, na verdade, em 2008, 2009. Eu trabalhava com a minha família. Minha família sempre teve empresa de construção civil, indústria pesada, obra pública. Então, desde os meus 14 anos de idade, eu comecei com meu pai a tocar desde chão de fábrica, aprender como funcionava a parte de fabricação de tubo de concreto para esgoto, até escritório, faturamento, impostos, jurídico, fazer toda essa parte dentro da empresa. Larguei minha família, numa época, eu falei, não aguentava mais, assim, super legal, tinha espaço, mas eu sentia que não era para mim, tinha muito esse conflito de ideias com meu pai, jeito de gestão. E um problema sempre até empresa familiar que você tem é aquela coisa, pô, eu fundei isso daqui há 40 anos, você não vai saber fazer melhor que eu. Então, a gente tinha eu fiz, tá dando certo, vamos mudar, vai. Exato. Pô, meu avô fundou em 1970 e meu pai seguia a mesma coisa e muita coisa eu não concordava. Larguei meu pai, quando eu comecei a faculdade de administração, e fui trabalhar como estagiário na prefeitura. Aí fiquei na prefeitura 1 ano, catalogava árvore, ficava nas áreas verdes, andando por São Paulo. Muito eficiente. Muito eficiente. Fazendo catálogo de árvore e preenchendo o relatório da prefeitura para as pessoas saberem quando ia ter poda, quando ia ter poda, ou quando ia ter corte, não ia ter corte. O que para mim foi uma visão muito boa. Você imagina que eu fui para um mercado, estava numa indústria familiar, automaticamente fui para um local onde você não tinha nem computador para trabalhar, o estagiário usava o computador e login de um outro funcionário para ter acesso. E tudo arcaico. Sistema de papel, sistema Windows 98. São o quê? 2011, mais ou menos? Fiquei na prefeitura até 2013. Até 2013. Foi 2012 e 2013. Então, assim, foi um aprendizado muito grande porque eu aprendi o que era burocracia. Então, até um certo momento, por mais que eu vivi muito em licitação, obra pública, não entendia. No meio do caminho da prefeitura, falei, pô, vou trabalhar em mercado financeiro. Gosto disso, sempre gostei de finanças, sempre muito bem com matemática, com parte de raciocínio lógico e cálculo. E falei, pô, quero seguir essa carreira. Fiz estágio no Bradesco, então prestei para uma vaga no Bradesco, fui até a fase final para trabalhar em ações e custódia, e ao mesmo tempo teve uma vaga do Banco Fator, que era um banco menor, um banco de investimento, mais nichado. E eu achei que eu ia ter muito mais oportunidade de carreira no Fator, onde eu poderia ter muito mais espaço de crescimento, do que num banco grande, que eu teria sido mais um ali num departamento na Cidade de Deus. Comecei no Fator na área de crédito, como estagiário, onde conheci o Gui. E de lá fiquei quase 1 ano no crédito, aprendendo toda essa parte de balanço, DRE, estrutura. Tive uma carreira muito boa no banco. Durante o tempo no banco, o banco teve uma reestruturação, diminuiu de tamanho, cortou o número de funcionários. E eu ainda era estagiário, mas eu estava concluindo a faculdade. E o banco chegou para mim e falou, olha, você não vai poder mais trabalhar aqui como estagiário porque tua faculdade acaba e não tem vaga aberta porque congelamos contratação durante esse corte. Então, no último ano da minha faculdade, eu comecei outra faculdade que eu nunca cursei.
eu só paguei. Que foi gestão financeira numa escola EAD. São as confissões aqui. Basicamente. Entendi. Então, durante esse período, eu continuei como estagiário do banco, pagando uma faculdade que eu nunca nem pisei. E no meio do caminho, eu fiz um processo de trainee. Nesse processo de trainee para trabalhar na época no CIB, onde o Gui estava, até. Fiz todo o processo de trainee do banco. Na última fase, acabei não sendo o escolhido. Acabou entre mim e uma menina que é a Cibele, que acho que você trabalhou com ela até no banco. Ela acabou sendo a escolhida para trabalhar. Na época, eu fiquei desolado, mas queria continuar no banco, queria seguir carreira, já estava pagando outra faculdade para continuar cursando. Eu acabei conhecendo uma diretora do banco, que era a Chica, na época, que era diretora do Private, e o Marcati, que hoje é meu sócio na Veda, que era o superintendente da área, e estava sendo promovido a diretor. E aí, num bate-papo com o Rodrigo, a área precisava de alguém para tocar a parte de controladoria, me foi proposto uma vaga para ir como estagiário por mais 3 meses dentro da área do Private do banco. E aí eu larguei a área de crédito do Fator e fui para o Private. E aí de lá, acabei tendo uma carreira meio que meteórica. Saí de estagiário por mais 3 meses até dezembro, fui efetivado em janeiro, assistente comercial, assistente administrativo, controladoria, isso em 2016. E aí no final de 16, saí com o Rodrigo para montar a Veda junto com mais 5 assessores. Caramba. Então, os 7 fundadores da Veda. E aí de 2016, quando a gente sai do banco, né, sai com a proposta de montar um escritório private, uma boutique private, que na época a XP ainda era uma coisa nova, né? A XP ainda tinha um mercado muito varejo, escritórios batendo 1 bilhão de custódia, e assim, o maior escritório da XP tinha quase 1 bi quando a gente entrou. Então você tinha uma estrutura enxuta, uma corretora, não tinha saído o deal do Itaú, então a XP ainda era algo difícil de você vender. 17 nasce a Veda, isso eu e o Rodrigo saímos em 16, Regis, que é um dos outros fundadores, sai em 2017, e a Veda nasce dentro de um café, no Itaim Bibi, no Xaxá, ali atrás da Faria Lima, Veda nasce lá dentro. E de lá, a gente aluga uma sala não aluga, né? A gente foi para uma sala de reunião dentro da XP. Então a gente ficou por quase 3 meses dentro da corretora da XP, numa sala menor que essa, bem menor que o estúdio aqui, com 7 pessoas dentro, e uma sala que era projetada para 6. E ali começou o projeto. Então, todo esse tempo a gente buscando um escritório, fazendo relacionamento, ligando para cliente. A Veda não tinha nem nome, a gente não sabia o nome que dá para a empresa. E você ligar para o cliente e falar assim, eu tenho uma empresa que pode ser que vai chamar Veda, mas eu ainda não sei. Mas você vai trazer a custódia aqui para a XP. Tudo na base da confiança. Com isso, o nome Veda, ele nasceu através de um vinho. No final do ano, para começo do ano 17, o Rodrigo foi num jantar na casa do pai dele e puxou esse vinho numa adega. E aí mandou no grupo que a gente tinha dos que iam sair para montar o projeto. E falou, olha que nome bonito, olha que nome bonito. E o logo do vinho era uma mão segurando uma planta. E no final, Means Life. E para a época que a gente estava, a gente falou, faz todo sentido. É a construção de um negócio, algo do zero. A gente pagou branding, a gente chamou a empresa de marketing para fazer estudo. O cara trouxe 3 nomes diferentes. Chegou no dia, uma semana antes da inauguração, é Veda. Todo mundo já tinha acostumado, já tinha falado. E aí o nome ficou. Aí no Brasil a gente patenteou ele para Veda, né, para a empresa em si. E o vinho, que é um vinho de Portugal, da região do Douro, a gente que importa. Então a gente brinca que hoje quase 2/3 da produção desse vinho em Portugal é nossa. Tá? No Brasil... Para eles foi um achado. Foi um achado. Não, foi bom para eles. Exato. Eu falo com eles, eles falam, vocês compram quase toda a minha produção aqui por um propósito específico. E a gente acaba usando com cliente, evento. Legal. Eu recebi, o Marcati já me deu esse vinho. Sim. Eu lembro que no dia ele te deu. Muito legal. E é uma coisa muito boa porque trouxe um apego à marca. Então, a gente construiu um negócio em 7 anos muito bom. A Veda hoje, até um pouco em cima dela, é um agente autônomo com 9,2 bi aproximadamente sob custódia. A gente faz todo tipo de serviço que um banco faz. A gente brinca que é um mini banco sem ser a estrutura engessada de um banco, né? A gente faz crédito, câmbio, seguro, previdência, tem área própria de M&A, olha a parte offshore. Então, a gente tem uma estrutura bancária bem grande. E hoje a gente está em 8 cidades no total. Sul, Sudeste, Curitiba, interior de São Paulo. A gente está bem espalhado nessa parte sul e sudeste do Brasil, tá?
Total de pessoas hoje, 190 pessoas, um crescimento bem grande. E, em paralelo, a gente também está entrando um pouco no mercado de family office. Consultoria, legal. fixo, assessoria de investimento, não só focada nisso, com uma gestora, que é um braço que a gente abriu há uns anos atrás em parceria com uma outra família que ia montar um single family office, e a gente junto montou um multifamily office, que é a Auro. Que é um mercado que eu aposto que hoje deve ter um crescimento bem grande. Eu acho que o Brasil vai migrar igual aos Estados Unidos, é bem próximo nessas partes dos RIAs lá fora, Legal. né? De investimentos. Você tá com quantos anos? 32 anos. 32 anos. Legal, né? Meu. Viu, Lucão? É isso aí. Sim, cresce, entrega resultado novo. Muito bom. Você sabe a minha história com a Veda desde o início? Não. Tem uma história legal. A Ah, é? Veda. Boa, conta aí. Vamos Que eu lá. tô Tem uma vendo história você, da não. Veda porque... Não, eu sempre conto. Não tem nada a esconder aqui. Quando eu saí do banco, a gente saiu em 4. Tá. Aliás, a gente saiu 3. Um deles era o meu pai, que estava há 38 anos no Bradesco. Aí ele assinou o PDV. Tá. Tava 1 ano, quase 2 anos fora do mercado. Eu chamei ele para ser o CFO, que seria o CFO da empresa. E aí o Vitor, de Sorocaba, e o Marcelo E o também. Marcelo? De Sorocaba, eles saíram comigo. Então nós 3 trabalhávamos no City. Aí foi comprado para Itaú, pronto. Nasceu assim. E aí no começo, a ideia era ter educação, Come Banco, e ter uma consultoria. Ia se chamar até Oslo Consultoria de Investimento. Oslo Investimentos. Tá. A gente chegou até a fazer o curso da XP. A gente ia para esse caminho. Só que quando a gente começou a estratégia, eu tinha já 6 meses já gerando conteúdo, todo dia acordando cedo. Falei, pô, tá quente para lançar o curso. E eles a mesma coisa. Falou, pô, tá quente, a gente precisa atender os clientes que a gente acabou de sair. Aí a gente para um lado, eles para o outro. Aí falou, ó, vamos separar, vamos seguir Sim. cada um seu e tal. E aí a gente separou. E aí eles foram lá na Veda falar com o Marcati. Aí conversaram com o Marcati e tal. Daí eles voltaram com a gente, tava eu e meu pai, os dois voltaram, falaram assim pra mim. Pô, a gente vai lá pra Veda, muito legal a proposta dele. Inclusive, ó, vai lá, o Marcati falou que eles querem fazer uma asset, pô, e você pode ajudar a tocar isso, você gosta disso, tal, não sei o quê. Eu falei, nem vou, senão o Marcati vai me conquistar. Não vai. Deixa A eu parte de curto não vai ter. Deixa eu com a minha educação aqui, Exato. senão se eu for lá, ele vai me convencer de alguma forma. E aí eles migraram, foram pra Veda, estão até hoje, estão felizes pra caramba, os dois lá em Sorocaba. Mas é uma história que eu tenho que quase eu fui pra Veda quando eu saí do banco. Caramba, quase que a gente foi sócio. Quase, aí ó. Isso nós estamos falando de 2019. 2019. Eu lembro da entrada do Marcelo e do Vitor, e aí eu lembro que eu lembrava por cima do projeto até. E hoje o Vitor e o Marcelo, que tocam lá a filial de Sorocaba, foi uma das primeiras filiais da Veda, né? A Veda São Paulo, aqui na Faria Lima, antigamente na Joaquim Floriano. E Sorocaba e Rio de Janeiro nasceram juntos. E é uma filial que a gente gosta muito, assim, uma das filiais que tem no meu coração ali, porque foi uma das primeiras que a gente montou. Eu vi toda aquela parte de obra, reforma, começar. Assim, e tem uma performance muito boa. Não, e são dois caras sensacionais, eu gosto demais dos dois, assim. Então foi realmente decisão de negócio. Foco e prioridades, mas, puta, às vezes eu encontro eles na Expert lá, pô, a gente conversa bastante, gosto demais dos dois, mas é legal pra ver que teve início na Veda e hoje a parceria com a Veda também é importante. Tem o Luizão como parceiro, pô, a gente faz coisas com o pai dele, Luiz Omar, que é técnico de Osasco, ele abre muitas portas. Então sempre que eu tenho algum cliente novo, eu sempre converso com ele e o Luizão tá arrebentando. Menino novo, menino bom, né? Não, menino bom. Menino Ele bom. foi uma grata surpresa. Menino bom, sabe fazer um network, sabe gerar valor. Eu tô surpreso Esse aqui menino vai porque são duas pessoas tão próximas, eu não fazia a mínima ideia que existia alguma coisa. Os caras estão contando aqui. Achei que eu tava nem sabia que eu apresentando conhecia. alguém, né? Eu não tô apresentando nada aqui. Muito bom. Mas o que eu queria, Alguém- voltando aqui pro... É história. Eu fiquei com ciúmes aqui, ó. Eu tô com mais Tá, história tem que ciúmes, você. é. Que isso, Ninguém meu. tem ciumado. Eu queria perguntar um pouco, você até pegar o gancho que você usou, Felipe, da questão de vocês estarem focando um pouco também, pensando no family office, na gestão de patrimônio e tal. E qual que vocês... Porque uma coisa era 2016 lá, que você falou, era difícil vender a XP, mas era um mercado que estava incipiente e tinha um grande potencial de crescimento. Sim. Né? O de agente autônomo, né, de escritórios. E hoje, como é que você vê esse mercado aí, quase 10 anos depois? Quais são os desafios hoje do camarada que monta um escritório de agente autônomo com consultoria de investimentos, entre outros negócios? Escritórios entendeu? grandes, bem consolidados, né, como o de vocês. Qual que são os desafios que você vê para esse mercado? Eu acho que hoje, assim, o principal ponto que você tem na abertura de um escritório,
Muitas vezes o pessoal saía de banco, juntava 6, 7 banqueiros, que só sabia fazer assessoria de investimento e montava. E aí você não tinha quem tocasse a cozinha de casa. Todo mundo queria ser C-level, todo mundo queria ser diretor, mas ninguém queria fazer a parte operacional. Então, eu acho que foi um ponto que a gente conseguiu fazer muito bem na Veda. Quando a Veda nasceu, o Rodrigo sempre tocou a parte como hoje CEO e eu a parte como CFO. Então, a função de um era captar, trazer cliente, prospectar, mostrar marca, e a função do outro é ficar no back. É fazer o operacional, é fazer o financeiro, é olhar reforma, é ir atrás de escritório, é ter conversa difícil, é procurar desde a moça que vai trabalhar no café, na recepção, até ajudar a parte do pessoal da obra que está fazendo certo ou errado. Então, o que eu sinto muito, que eu senti nessa época de mercado era isso. Você tinha muita gente que tinha muita qualidade na parte de investimento, mas ninguém para tocar a parte do operacional. Hoje, no mercado que eu vejo, está muito consolidado, você tem muitas empresas muito grandes, e o mercado está um pouco diferente. Você teve um boom de crescimento nos últimos 7 anos enorme. Quando a gente nasceu na XP, a gente pegou quase todo esse processo de boom, que foi o que eu falei. Quando eu comecei, tinha 1 bi o maior escritório. E hoje, 1 bi, escritórios pequenos têm 1 bi. Você tem escritório que nasce com 1 ano, 1 ano e meio com 1 bi 200, 1 bi 300. Verdade. E o problema é o spread e o parar de pé. Hoje a receita ela não é tão grande quanto era no passado. A oportunidade de receita não é tão grande. Os FIIs, o que você ganha em cima das ofertas é muito menor. Então você tem um mercado muito mais aberto. É muito mais difícil de você navegar e ganhar dinheiro com pouco PL e pouco volume. Os custos de corretagem caíram, as taxas de bancos melhoraram. Você não tem tanto spread em cima do cliente. Então, para um escritório menor sobreviver, é difícil. E além do que, competir com um grande hoje, um escritório menor, estrutura. Eu tenho hoje área de crédito, área de câmbio, área de renda fixa, área de seguros, tenho suporte de RH, marketing, TI, financeiro. Você tem N coisas por trás que transformam a vida de um escritório numa empresa. Então você tem uma folha ali de 60, 70 pessoas que trabalham para dar auxílio ao cliente. Então não necessariamente o assessor ele é um especialista em tudo. Às vezes vai falar algo de câmbio com alguém, ele vai levar um especialista de câmbio, ele vai levar alguém que toca offshore, ele vai levar alguém que toca crédito. Então, você ter uma estrutura dessa é caro, é um custo fixo. Então, o que diferencia hoje um escritório pequeno e um escritório grande é a capacidade de estrutura. Por isso que eu vejo que, com um longo prazo, deve ter uma consolidação de mercado. Eu acho que muitos escritórios menores vão acabar sendo incorporados ou fazendo fusão com escritórios maiores. Mas não porque querem destruir o pequeno. É que, no caso, a estrutura para o pequeno se torna cara. É muito difícil ele entregar um serviço bom, com escala, numa estrutura enxuta. Ele tem que acabar abrindo o mercado para escalar. Ou seja, as margens diminuíram, então isso está tornando muito difícil. Muito mais. Tá. O que você vê, pela sua experiência, num assessor que performa? Quais são as características dele que você bate o olho e fala, acho que esse aqui vai performar, esse aqui dá certo? Eu acho que, assim, os principais pontos que mudam um assessor bom e um assessor médio, um assessor ruim. Persistência. Quando eu falo persistência, mais perseverança, assim, corrigindo a frase. É o cara que vai atrás do cliente, que se empenha, é organizado, é dedicado. E saber falar com o cliente na hora boa e na hora ruim. Eu acho que muito assessor peca em só falar com o cliente na hora boa. Estamos ganhando resultado, está dando 20% na minha carteira. Eu ligo para o cliente para mostrar a boa notícia. Está tendo prejuízo, está tendo algum problema de mercado, alguma ação que caiu, não dá o feedback. Na minha visão, que eu vejo muito, que o assessor que ele está sempre com o cliente, ele está próximo, seja no prejuízo, ou seja no lucro, seja no ganho, ele tem muito mais chance de ter esse cliente do lado dele, porque é uma relação de confiança. A gente brinca lá na Veda, tem cliente que está com o assessor há 15, 16, 17 anos. Por quê? Será que no meio do caminho não teve nenhum problema, não teve um estresse de mercado? É pela proximidade, é você estar do lado do cliente na hora boa e na hora ruim, não só quando convém ao assessor. Então, o que eu vejo do assessor bom é isso, é o atendimento, que é o que eu bato muito às vezes na tecla, o que o mercado de agente autônomo, de consultoria, nada de braçada contra os grandes bancos. Porque o atendimento do alta renda, do médio, né, do médio do mercado, ele é mal atendido. O bancário, ele acaba sendo um ofertador de produtos. Enquanto o assessor, de fato, ele tenta entrar na vida do cliente, entender o que o cliente precisa e trazer uma solução para a pessoa. Que eu sempre brinco, às vezes para mim um risco mais elevado, que gosta de tomar um risco elevado, é ok, mas para o guia que tem pensando na família, nos filhos, é melhor para ele tomar um CDB, tomar uma renda fixa. Então, você entender a dinâmica do seu cliente. Eu acho que é isso que diferencia um assessor. Muito bom.
E olhando assim como empresário mesmo, que vocês são grandes empresários, também tocando um negócio ali. O que você vê de próximos passos para a Veda? Porque tá gigante, é um mercado extremamente competitivo. Tu já falou da questão um pouco de planejamento financeiro, family office. Você acha que esse é o principal caminho? Você vislumbra algum outro caminho? A educação, por exemplo, que vocês estão olhando como um todo assim? Como um todo, para a Veda para os próximos anos. Eu acho que a gente enxerga o mercado agente autônomo, o mercado de assessoria de investimento, ele vai estar sempre lá. É um mercado que atende uma boa parte da massa dos clientes. E tem espaço ainda, né? E tem espaço. Assim, tem muito espaço o market ainda. share da XP ainda é bem baixo frente a bancos grandes. O valor que você tem de dinheiro em poupança, renda fixa simples de banco, saldo em conta, é gigantesco. Eu acho que assim, até voltando um pouco antes da tua pergunta, culturalmente, o brasileiro ele tem um problema onde ele tem mais apego ao não pagar, às vezes, em algumas coisas, do que o ser bem atendido. E isso está começando a mudar. Então, muitas vezes o cliente chegava e falava, pô, deixa o dinheiro no Itaú, num fundo, ou em qualquer outro banco grande, rendendo às vezes menos ou mais, para não pagar tarifa. E às vezes você faz a conta, o cliente ele ganha muito mais dinheiro numa aplicação de renda fixa, um fundo com baixo risco, que vai pagar aquela tarifa 10 vezes. Mas o hábito de falar para si mesmo, olha, eu não pago a tarifa do meu cartão, eu não pago a anuidade do meu cartão, trazer um benefício pessoal dele de parecer que está fazendo um bom negócio. Eu acho que o que está mudando hoje é o brasileiro começando a entender o serviço como um benefício. Que até, isso você faz uma alusão ao que a gente dá valor no Brasil, né? A mão de obra no Brasil é menos valorizada do que em país desenvolvido. Então, você pega aqui no Brasil, você dá mais valor à coisa do que ao serviço. Diferente de mercado americano, europeu, onde muitas vezes você tem... É muito caro você ter uma pessoa que vai pintar sua casa, que vai arrumar seu piso, que vai cuidar dos seus filhos. Aqui no Brasil, você tem a mão de obra como um custo barato. Então, você tinha alguns casos de mão de obra mais de qualidade inferior, que hoje acho que o Brasil está entrando numa meta de entender que o serviço é muito importante. Então, com isso, o que eu acredito é que no longo prazo, o mercado de consultoria, gestão de patrimônio, tem muito espaço para crescer. Porque a gente até tem um Family Office que a gente é sócio, a Veda é sócia da Auron, né, que é um Family Office parceiro, e o diferencial é o atendimento no todo do cliente. Você pode fazer consolidação da carteira, você pode atuar em vários bancos diferentes, buscar as melhores taxas para o cliente, isso através de uma cobrança de um FII anual, seja através de um fundo exclusivo, de uma carteira administrada, você consegue entregar serviço para o teu cliente. Então, você ajuda ele na gestão do patrimônio. O que eu vejo para ver no longo prazo é isso. Você vai ter ainda um crescimento grande, você ainda tem mercado para crescer no agente autônomo de assessoria, mas você vai ter um canhão de muita gente no mercado para o modelo de consultoria e FII fixo ou gestão de carteira. Isso eu vejo que é um crescimento bem grande. Mas dentro lá da Veda, porque o agente autônomo ele pode também optar por ser um FII fixo. Né? Com a mudança da regulação, se eu não me engano, é um 75, um 78, né? Um 79. Teve adesão, porque eu vi muito muito assessor falar o seguinte, beleza, eu tô cobrando lá por produto, e beleza, tô perdendo às vezes da carteira, o cara não fica feliz, mas quando eu mudo pro FII fixo e o cara tá perdendo o CDI, eu vou cobrar, porque eu tenho que cobrar, o cara fica muito incomodado e fala, cara, não vou pagar você não, entendeu? Exato. Então, assim, tem um problema. É exatamente o que a gente falou. Acho que culturalmente, o problema que ainda se está nesse processo do FII fixo é um problema do brasileiro. O hábito de ganhar isenções, o hábito de ganhar benefícios. É uma coisa que ainda é um pouco enraizada na gente. As pessoas, quando vê que tem que pagar um boleto para algo, falam, pô, mas espera aí, eu estou pagando R$3.000 por ano para você fazer gestão da minha carteira. E às vezes ela não percebe que, dependendo da estrutura que ela está, às vezes alguma estrutura mal intencionada, ela deixou de ganhar 6, 7, 8, 9. Mas o fato dela não pagar, ela às vezes tem essa trava de não aceitar. O FII fixo, o FII fixo, o modelo de estrutura de carteira, o modelo de consolidação, eu gosto bastante, sou bastante a favor, mas tem que tomar cuidado para você não perder a essência do atendimento ao cliente. Porque muitas vezes, que a gente estava até conversando no almoço, eu e o Gui hoje, o assessor ele acaba deixando de falar com o cliente, acaba deixando de prestar um serviço mais próximo, porque acomoda. Então, você tem que ter mecanismos de manter qualidade. Eu acho que se você conseguir, no caso de FII fixo, onde não é uma gestão de carteira gestão ou uma carteira administrada, é como você mantém o teu assessor prospectando
trazendo novos recursos e ainda mantendo o cliente próximo, entendendo realmente o que ele precisa, não só largando a carteira. Então, eu acho uma ideia muito boa, é benéfico às vezes para o cliente também. Então, você tem cliente que às vezes vale a pena você ter uma remuneração fixa na carteira dele, mas você tem que também saber moldar o teu assessor como ele vai fazer esse atendimento, até que ponto ele vai conseguir atuar da melhor forma na carteira dele. Boleto é um negócio muito complicado. No mercado de educação, a inadimplência chega a 40%. De boleto? De boleto. A gente não vende boleto, porque não faz sentido. Exato. Por conta disso. Imagina, tem aula todo dia praticamente aqui. O aluno fica um mês sem assistir por qualquer outra coisa. Chega o boleto e ele fala, não vou pagar, não assisti às aulas. Então ele sente que está perdendo. E ao estar perdendo, não vou pagar. E isso vai servir também para o cliente como um todo. O cara tá lá, não deu um bom rendimento, eu não vou pagar, pronto, acabou. Então, o boleto é um negócio culturalmente ainda que tem que evoluir. E isso que é o desafio da consultoria. Agora eu quero entrar na questão do CFO, porque a gente sabe que treinamento comercial tem muito. Sim. Então, um comercial. E você construiu uma baita de uma carreira sendo CFO. E eu sei da importância disso. Tanto é que a escola foi criada comigo, aí meu pai cuidou como CFO, depois de 3 meses veio a Fran para cuidar das operações, e isso me deu a liberdade para buscar e trazer novos negócios, que é parecido com o Marcati, né? Você liberou o Marcati para trazer negócio porque ele estava tranquilo que você estava ali segurando tudo. Toda a retaguarda. Então, quais são as habilidades que alguma pessoa tem que ter para ser CFO? Então, alguém que fazer uma mentoria com você, eu quero ser CFO. Qual caminho você tomaria? O que você estudaria? O que você buscaria? Eu acho que assim, o CFO, às vezes é até muito mal visto em empresa, a gente tem muitos exemplos de CFO. Não, é uma sofre. verdade, é o que sofre. Por quê? Você sempre olha a parte técnica do negócio, você olha a parte fria, você olha a parte número. O que eu acho que você tem que ter, principalmente, organização, dados e gestão. Eu acho que você tem uma equipe do teu lado confiável. Achar que você faz bem sozinho tudo, com o tamanho da empresa que ela vai se tornando, você não faz. Até no começo, quando você nasce. Eu lembro que quando a Vida nasceu, ficava eu como diretor financeiro e a minha secretária, que era desde a época do Fator, a Andrea, fazendo a parte de input de banco, conciliação de conta e extrato. Então, assim, a Veda sobreviveu por muito tempo com 2 pessoas tocando, administrativo, financeiro, obra, facility. Hoje é uma realidade que não dá mais. Hoje eu tenho uma equipe, tem a Maraísa, que é meu braço direito, que toca toda a parte de DRE, contabilidade, contadora. Tenho a Aline, que faz contas a pagar, a Karina, que faz contas a receber. Então, assim, você tem todo o staff por trás. O principal diferencial é entender a oportunidade de mercado. Quando você entra na parte financeira, o CFO não é só pagar a conta, olhar a conta corrente, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. É estratégia em relação a impostos. Vale a pena eu pegar esse imposto e jogar para frente? Vale a pena eu ver com o governo federal se eu posso fazer um parcelamento? Vale a pena aplicar o dinheiro do caixa em um projeto? Ou vale a pena deixar ele numa compromissada? Ou vale fazer um CDB? Vale a pena entrar numa discussão de mérito de imposto? Se é com algumas teses que você tem aqui para redução de custo. Então, assim, ele vai muito além da gestão financeira da empresa. É entender a empresa como um todo e tentar otimizar o melhor resultado. Então, eu falo que a minha área ela é a que mais impacta as pessoas. O dinheiro tem que estar sempre remunerado. As pessoas elas têm que ter visibilidade do que está acontecendo. Você tem que saber se a aplicação que você está fazendo, seja num projeto, seja numa filial, ela é eficiente. O CFO ele tem que acompanhar também o que a empresa busca. Não adianta você colocar um CFO hoje na Veda de um banco que dá lucro mensal, que tem uma receita previsível, que ele não vai saber entender que às vezes você quer gastar caixa para crescer. Então, eu acho que o ser CFO é você entender onde você está navegando e o perfil que está na sua empresa. Então, se hoje você está numa empresa, igual foi muitos anos, a gente estava até conversando antes aqui da abertura, um Nubank, que foi um banco que por anos não dava lucro. Se você colocar um CFO do Banco do Brasil dentro do Nubank, ele fecha as portas na primeira semana. Ele vai mandar todo mundo embora. Porque assim, na cabeça dele não é previsível você ter uma empresa que ganha dinheiro com crescimento. E ao mesmo tempo, no contrário, você colocar um cara do Nubank numa Ambev da vida, que o cara vai querer olhar custo e espremer até o final. Então, o que eu vejo, o principal do CFO, as pessoas entenderem, qual que é o objetivo da tua empresa. Se o objetivo da tua empresa é mudar de patamar para gestão de resultado, você tem que ter um tipo de gestão no CFO. Se o teu objetivo é crescimento, o CFO também tem que acompanhar. Ele não pode ser uma pessoa que não gere resultado, é uma pessoa que trava o resultado da empresa, que às vezes a gente zoa do CFO,
que ele vai cortando tudo. Então, eu acho que a principal dica que eu dou é entenda o que a empresa está buscando. Se você tem uma empresa com diretriz, com métrica, que você sabe para onde você quer ir e qual que é o objetivo dela, aí você molda como que é o financeiro da tua empresa. Maravilha, show de bola. E como que você vai administrando a expectativa do seu time? Porque está crescendo, daqui a pouco vai de 200 colaboradores, 300. A oportunidade que tinha no início não é a mesma de hoje. Então, uma galera já bebeu água limpa, hoje já é um pouco diferente. Então, como você vai administrando a expectativa? O cara quer ser sócio, como que eu vou moldando isso? Como que é administrar isso? Então, isso é uma caixinha que é bem complexa. Mas um ponto que a gente fez na Veda desde o princípio, desde o início da empresa, é o dividir para multiplicar. Clichê, todo mundo fala, mas você colocar isso na prática. A Veda hoje, ela é um dos poucos escritórios que é muito pulverizado a sociedade. Você tem para você ter 70% da empresa, você tem mais de 10, 11 sócios. Então, você tem uma pulverização das cotas da empresa. Ninguém é majoritário sozinho, ninguém manda sozinho. Comitê, conselho, decisão. Por mais que no dia a dia eu acabe exercendo algumas funções estratégicas, algumas decisões instantâneas. O Marcati ocupa muitas decisões estratégicas instantâneas porque precisa para dar velocidade, para dar andamento. O principal, o escopo da empresa, ele está pulverizado. E como você faz para as pessoas se engajarem? Partnership. É abrir o percentual da tua empresa. A gente brincava isso muito no banco da escola que tanto eu quanto o Carter viemos. É o dividir a empresa, você acreditar naquilo. Prefiro ter 1% do Itaú do que 100% de um banco que quebrou. Perfeito. Então, assim, é muito melhor para mim falar, pô, eu prefiro me diluir, olhar para minha participação na Veda e ver que ao longo do tempo eu fui sendo diluído, seja em eventos de liquidez, ou seja em entrada de um sócio investidor, seja uma outra pernada financeira, do que eu ficar sempre sentado lá na minha participação, na mesma empresa que não cresce, não sair do lugar. Então, eu acho que muitos escritórios que eu vejo no mercado, que eu vejo como um problema, é isso. Você tem escritórios que têm 15, 16 anos de mercado, 2 sócios donos, 3 sócios no máximo, que concentram 92% da participação acionária, e a pessoa que está entrando ali, ela não se engaja porque ela fala, cara, isso nunca vai mudar. Vai passar ano, o mesmo sócio está lá, o mesmo sócio está lá, eu não tenho chance de crescimento. Hoje a gente tem pelo menos 1/3 do contrato social da Veda tem mais de uma cota, tem mais de 10 cotas. E plano de partnership semestral, avaliação 360. A gente tem um modelo de super ranking para o assessor, onde ele tem métricas de captação, métricas de receita, métricas de produto, de atendimento, de qualidade, NPS, tem que ter um NPS mínimo para ser elegível. E dali ele tem tanto bonificação financeira quanto bonificação em compra de equity. Então, você acaba dando para o assessor o movimento da empresa. Pô, você é um colaborador que teve uma nota boa interna no qualitativo, teve uma boa nota no quantitativo. Então, você tem a chance de comprar a participação da empresa a um desconto, a um valor também razoável, que eu acho que também muita empresa peca em querer vender a um valuation externo 300 milhões, 400 milhões, vender a um valor justo. E se tiver um evento de liquidez, e quando tiver um evento de liquidez, ele surfar essa onda. Ele ajudou a construir, ele ajudou a participar. Eu acho que nada mais do que justo ele participar disso também. Então, eu acho que o que a gente mantém as pessoas engajadas é isso, é o projeto de mostrar que ele pode começar comprando aos poucos, mas ele tem chance de crescer na companhia, ele tem chance de ter uma participação relevante. E essa cultura que vocês trouxeram aí para a Veda tem um pouco a ver com a da XP? Enfim, isso foi muito moldado com eles? Como é que foi essa história? Foi muito moldado em 2 lados. Foi moldado na parte que a gente não queria quando saiu da instituição grande, quando a gente saiu do banco na época, que a gente viveu um banco de dono. Então, você imagina que você trabalhava numa instituição que era um dono só, todas as decisões acabam ficando no mesmo lugar. E ao mesmo tempo que você via a XP crescendo nesse modelo. Pô, partnership, participação, o sonho do IPO, o sonho da consolidação, do crescimento. Então, a gente viu e falou, pô, é muito melhor para você engajar as pessoas. E quando a Veda nasceu até nesse escopo, depois dos 7 fundadores que começaram a empresa, muitas pessoas que entraram já entraram como sócio. A Veda não tinha dinheiro. Como é que eu atraio um profissional de banco, um profissional do mercado, se eu não tenho dinheiro para dar luva para ele, se eu não tenho dinheiro, às vezes, para garantir um mínimo de salário dele? Equity. Então, a gente sempre teve a cabeça muito aberta. O percentual que eu tenho, às vezes, na mesa de equity para dar, vai definir a qualidade do profissional que eu tenho e o quanto ele está comprado. Porque quando você dá equity para ele, a intenção dele é que a empresa cresça. Porque se a empresa cresce, a parte dele vai crescer também. Lógico. Muito mais chance dele sair futuramente, se aposentar ou acabar sendo a sociedade com dinheiro. Não, faz todo sentido. Agora,
assim, voltando dentro do negócio, vocês, né? Eu lembro que a primeira vez quando vocês estavam na XP, eu não visitei vocês, mas na Joaquim Floriano, que acho que foi o primeiro escritório. Sim, primeiro escritório. Depois ficou bem legal lá e aí já não tinha mais espaço, vocês mudaram tá na Faria Lima. Na Faria Lima. Né? Bem bonito o escritório. Bem bonito lá. Aquela salona lá. Ali foi um deal maravilhoso nosso. A gente alugou ali com quase tudo pronto. Eu brinco que ali foi um achado, né? Um achado na Faria Lima, a gente tomou o andar, comprou toda a mobília a um preço justo e acredito que vai ficar a sede lá por muitos anos. Foi bem legal. Agora aquela salinha lá da frente E a varanda ali também, toda aquela parte de estrutura. E tal, bem legal. E, bom, aí vocês estão com o escritório, mas vocês estão em Limeira, Sorocaba, Florianópolis, Balneário, Curitiba, Rio de Janeiro e Varginha. Exato. Aqui é Minas Gerais. Legal, né? Acho que deu uma expandida gigantesca no Brasil. E quando a gente fala, teve nos últimos anos ali, e não foi nem porque troca de governo, não vou entrar nesse ponto, teve uma aceleração, mas teve muita busca por facilidade de investimento offshore para o brasileiro. Então, a XP é uma das corretoras que também disponibiliza a conta offshore lá e tal. Como é que funciona essa parte offshore de vocês? E se faz sentido vocês também terem um escritório nos Estados Unidos? Porque eu vejo você direto em Miami, lá nos stories, né? Sim. E aí? Então, hoje, pra gente, não faz tanto sentido você ter uma estrutura Veda lá fora. Uhum. Hoje a gente tem nosso 99% da parte offshore da Veda através da XP. Sim. XP tem um escritório, tem um atendimento muito bom, a equipe da XP Miami é muito boa. Então a gente consegue fazer um trabalho que meio que a 4 mãos. Tá bom. Então o cliente, o relacionamento, ele é nosso. Uhum. O cliente confia no assessor aqui do Brasil. E aí, em conjunto, o assessor lá de fora fala muito com o assessor daqui e chega no melhor cenário. Uhum. Eu sou 100% a favor da diversificação. Tem muito cliente que cabe fazer a diversificação de investimento lá fora. Tem cliente, às vezes, não cabe pelo tamanho, pela expectativa dele. Tem muita gente que acaba levando dinheiro para fora. O mundo vai acabar, o Brasil vai sumir, vou tirar tudo. Eu acho que assim, você tem que saber dividir e entender qual que é o sentido de levar a diversificação do dinheiro para o cliente. Algum racional tem que ter. Levar só por levar para ganhar dinheiro no câmbio ou levar dinheiro lá na receita lá fora não tem sentido. Você tem que entender a necessidade do cliente. Sim. E a gente tem um patrimônio relevante de cliente lá fora. E eu acho que porque a gente não faz sentido é isso. Não, o core business da empresa é investimento no Brasil. O core business da empresa é essa gestão nacional. A gente tem a parte offshore, tem um head private, que é o Rogério, que toca junto com a Beatriz, que toca muito bem essa parte offshore para o cliente, mas é para um cliente que quer diversificar. Às vezes, e ela tem que entender se faz sentido ou não. Eu acho que o principal importante nem tudo faz sentido para todo mundo. Sim. Então você tem que saber o que o teu cliente quer e o porquê que ele quer isso. Sim. Não, mesmo porque você consegue não fazer a remessa para fora, aqui tem instrumentos, Exato. Você pode fazer hedge, você pode fazer outras coisas com instrumentos aqui no Brasil. Então, dá para fazer. Agora, falando de tecnologia, puxando aqui a sardinha para o meu lado, eu sei muito bem que vocês utilizam lá o simulador da Smart Brain na Veda, né? E eu queria perguntar para vocês, como é que funciona a dinâmica? Isso, o que te possibilita usar esse simulador, ajudar o cliente a tomar decisão e tal? E como é que é o uso lá disso daí? Então, o uso o simulador hoje, até do Smart Brain, ele é divulgado na rede inteira, né? A gente acessa ele através do hub da XP, que é o sistema interno nosso. E a utilidade dele principal é você demonstrar para o cliente a carteira, o futuro e as projeções. E eu acho que ele faz um trabalho muito bom até sem puxar saco mesmo. O funcionamento do sistema ele é muito fair, fácil e intuitivo. Então, eu acho que você consegue demonstrar para o cliente uma projeção futura. Você não vai ter a precisão exata de todos os fundos. De novo, a gente volta para aquela velha máxima da Ambima, a rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. Lógico. Mas você consegue ter uma boa visão da carteira dele e ele entender a estratégia que você quer adotar. Porque, de novo, fora o simulador de carteira, o mais importante junto disso é primeiro você entender o cliente. Você saber, cara, esse cliente encaixa às vezes um risco? Será que esse cliente tem um apetite? Porque eu brinco que no Brasil muita gente tem aversão, a pessoa tem aversão a prejuízo, não aversão a risco. Você vê N empresários que odeiam perder dinheiro no mercado financeiro, na conta corrente, não consegue ver um menuzinho ali na rentabilidade, mas não liga de colocar 1, 2, 3 milhões numa empresa que está afundando e continuar colocando capital de giro em cima dela, sabendo que muitas vezes aquilo vai ser falho. Então, antes do passo do consultor de carteiras, é você entender o cliente, o que atende ele, e depois você colocar uma demonstração dos produtos. E eu acho que ele atende muito bem nisso, porque você consegue dar uma visão para o cliente, qual que é a tua expectativa frente àquela carteira. Então, ele tem uma utilidade muito boa de você ter um proxy do que você busca no longo prazo para ele. Maravilha. Se eu sou um planejador, um especialista, um assessor e eu quero utilizar um simulador,
Entra aí no site. Entra no site, você pode ali, a gente tem a parte de soluções, né? Você vê as soluções que a gente entrega. Você pode entrar em contato com a gente, que uns especialistas nossos vão Vanessa ali, ó. entrar em Como podemos te contato. ajudar? Vão entrar em contato com você para entender melhor essa demanda. A gente tem aí para essas pessoas, como o Fábio falou, também as soluções, né? Que entram também na simulação de carteira e tem outras coisas mais aí, consolidação de investimentos fora, offshore, e entre outros produtos. E também a gente está muito na vanguarda das APIs e do Open Finance. Tá? A gente atende grandes instituições fazendo processamento de mais de 1 milhão de carteiras por dia. Então, a gente está super nessa vanguarda. E o tema de integração é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo quer integrar, todo mundo quer eliminar. Não eliminar o back-office, mas ganhar eficiência, né? Esse é um tema complexo que daria aqui uns 3, 4 horas de live, sem chegar em alguma conclusão. Mas é isso, a gente está nessa vanguarda e a gente já atende vários bancos com isso. Muito bom. Tá quantos colaboradores lá? A gente vai bater 100 colaboradores agora. Tem gente pra... Opa. Gente pra cuidar caramba. disso aí. Maravilha. Você comentou de Miami. Eu visitei agora em junho a XP de Miami. Muito bem atendido. Muito... O sobrenome não sei se eu vou acertar, mas é Paulo Hoesler. Ah, o Wesley, sim. Paulo Hoesler. Paulinho. Foi muito bem. O cara é fanático por educação, muito legal. Sim. Falei, a gente quer fazer um negócio de educação. Ele falou, conta comigo, vambora, tal. Ele brilha os olhos, é muito legal. Aí em setembro eu tô voltando lá agora. Ela tá com um projeto até de crescer o escritório lá de fora, né? Não, vai ser muito ela legal. Tá pensando em mudar a sede, sair lá do prédio da Brickell, ir pra Brickell também, mas lá perto. E é uma estrutura que atende muito bem, assim. Todos os clientes que a gente tem lá fora no XP US, assim, são todos muito bem atendidos e não tem uma reclamação. A gente gosta bastante do pessoal de lá. Em capacidade técnica e atendimento. E ela navega num nicho que, às vezes, o banco lá de fora, ele não quer o cliente. Tem muito banco no exterior que 15 milhões de dólares é o corte. Verdade. A gente vai falar assim, pô, 15 milhões de dólares, a gente está falando aí de 70, 80 milhões de reais de patrimônio. E o banco olha e fala, cara, não quero te atender, cai fora, obrigado, procura um banco menor. E a XP atende muito bem. Eu acho que a XP faz muito bem esse trabalho, igual ela sempre fez aqui no Brasil, do cliente médio, que eu sempre brincava. O cliente que está na agência de alta renda de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, ele é mal atendido. Porque ele é muito grande para estar num alta renda e ele é muito pequeno para estar no private. Então, o gerente da conta dele, às vezes, não tem know-how para atender esse cara, não sabe oferecer um produto bom para esse cara, mas também se ele for para o private ou estiver muito perto do início do private, ele é mal atendido porque ele é esquecido. Então, é nisso que os escritórios, até o que eu sempre aposto, que a gente navega muito bem. É o cliente de 1 milhão a 5 milhões, você navega muito bem. A gente tem visto também os grandes bancos querendo baixar essa régua, atender melhor esses caras, que é o que você disse, né? Abrir uma oportunidade. E desde o princípio, na Veda, quando vocês começaram, a ideia era já nesse target ou... Porque você também tem outros escritórios aqui, eu não vou falar o nome, mas que são aquelas 3 letrinhas. Foi um escritório bem fatídico, bem grande, que era da XP, tá bom? Que ele tinha outra estratégia. Sim. Tá? E conseguiu captar, era... Não, cresceu. Muito, Puta mérito, muita gente. exato. E era um ticket médio muito mais baixo, né? Não vou dizer que não tem outros, mas... o que levou vocês? É mais o know-how de vocês lá do private ou, enfim, mais oportunidade? Eu acho que, assim, o que mudou a Veda, o que mudou no diferencial de nascimento dela foi o DNA de private. A gente sempre buscou, desde o começo, atender o cliente como se ele fosse um cliente private e focado numa boutique private. Então, a gente sempre foi escritório com o maior ticket médio, assim, não o maior, mas entre os maiores tickets médios da rede. A gente buscava um atendimento mais próximo, a gente buscava estar próximo na parte boa, na parte ruim. Então, o nosso nicho de crescimento sempre foi no atendimento nível private. Quando a gente saiu na época da Fator para montar a Veda, a Fator oferecia um serviço de proximidade com o cliente, porque era uma casa que não era um grande banco, não era um banco que é um nome óbvio na cabeça de todo mundo. Então, por que o cliente tem uma conta no private da Fator? Atendimento, proximidade com o assessor. O que mantinha o cliente na Fator era o assessor. E a gente conseguiu levar isso para a Veda, e aí com isso a melhoria de ter uma plataforma da XP que era muito mais aberta, muito mais eficiente, relatórios muito melhores, parte de Power BI muito melhor para fazer a gestão do cliente, assim, a assessoria dele muito mais completa. Então a gente sempre teve esse viés para o private. Gosto do nicho também, da parte de varejo, dos 3 letrinhas que você comentou. Acho que assim, um puta mérito de crescimento. É um mercado que não é fácil, tá? É um mercado que custa caro, é um mercado que você tem que ficar... Você recebe todo tipo de lead, você tem que ter uma esteira de produção muito boa, uma formação de história muito boa, mas é um pouco fora do escopo que a gente sempre trabalhou. O grosso de crescimento da Veda sempre foi indicação de cliente.
Então, meu cliente, o Carter me indica o Lousada, que me indica sei lá quem, que me indica sei lá quem. Então, assim, sempre foi na própria base. É o assessor trazendo por um bom trabalho prestado. Não só captação de lead, esquentar, reesquentar e ligar. Muito Maravilha. bom. Para a gente conseguir escalar muito forte, vocês estão chegando a 200 pessoas, precisa de bons líderes. Exato. Como que vocês fazem lá dentro para formar um líder com a cultura? Vocês têm alguma academia de líderes? Como que um vai treinando o outro? Como que vocês têm essa parte de liderança lá dentro? A gente hoje, em 2019, até um pouco da história da Veda, a gente em 2009 teve uma cisão na empresa, a gente tinha alguns sócios que saíram para montar um outro escritório, porque teve um conflito de ideias. A gente queria crescer com o processo, colocamos Falcone, criação das reuniões de N1, N2, N3, onde você vai subdividindo a tua empresa em equipes. E na época eles não queriam ficar mais numa pegada de boutique e acabou divergindo. Então a Veda teve uma cisão em 19, onde nasceu outro escritório e a Veda seguiu. De lá para cá, a gente mudou toda essa parte de processo. Liderança, equipe, gestão. A gente colocou um programa dentro junto com o pessoal da RH, a Diana que implementou, que é o Train the Trainer, onde você, que é um líder, você treina a próxima pessoa. Então, a gente acha que o líder é importante não só para ser um disseminador de informação. Muita gente, às vezes, pega a empresa, faz um mini cartório e fala assim, ó, pô, eu tenho 70 pessoas aqui embaixo, não dá para falar com 70. Então, eu vou subdividindo e o meu líder, na verdade, ele só vira um disseminador de informações. Eu acho que a importância do líder é ele estar próximo, é ele gerir, é ele fazer o one-on-one. Eu acho que assim, a importância do one-on-one é gigantesca. É você chamar pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias, o teu liderado, o teu líder, e conversar com ele de fato. É você entender o que ele está acontecendo, você ver quais são as dores, quais são os motivos, fazer reunião de N1, onde os líderes determinam a estratégia, de N2, onde passa para a segunda camada de liderança, o que foi decidido entre a liderança maior. E depois a N3 para passar para baixo essa informação. Então, é uma via de mão dupla, onde a informação ela desce e, ao mesmo tempo, ela sobe. E você diminui um pouco o gargalo da empresa, porque, de novo, você não consegue passar a informação para cima, 70 pessoas falar com o CFO, com o CEO, com os líderes regionais, é impossível. Então, você tem que ter um catalisador. Nem tudo que é ideia é válida, a gente fala que ideia na bacia às vezes não vale nada, você tem N ideias o dia inteiro rolando. O que você tem que saber é filtrar, levar e entender. E a importância da gestão para mim é isso, é você criar uma gestão ativa, onde a pessoa confia no líder dela, onde a pessoa entende a importância do líder dela e não acha que é um chefe. Porque é uma grande diferença. Cobrar e você ser uma referência é muito diferente. Muito diferente mesmo. E eu vejo que, conversando até com os bancários como um todo, eles estão sofrendo nisso, principalmente na área de investimentos. Porque o cara é especialista em investimentos, o cara é bom, entrega... vamos colocar ele como líder. O cara não performa. Você perde um bom especialista e ganha um péssimo líder. Que o cara ele é bom em entregar resultado, mas ele não é bom em fazer os outros terem resultados. Como que vocês cuidam disso? Tipo, um assessor tá lá, tá bem, tá performando e fala, agora eu quero ser líder. Como que você desenvolve ele? Como você faz até o cara desistir se for o caso? Fala, pô, você tem mais potencial aqui. Exato. Como que volto de novo, administrar essa expectativa de um cara querer ser líder? Eu acho que assim, você tem que trabalhar algumas coisas. O próprio mercado financeiro é o stop loss. A pessoa, às vezes, ela é boa assessora, entrega, tem resultado, chegou na liderança, horrível. Sim, pode acontecer. Não digo que é um dom, que eu brinco que tudo que você treina na sua vida, você pelo menos fica bom. Mas, às vezes, a pessoa não tem o jeito para atuar como liderança e não quer. Mas, às vezes, ela não sabe que ela não quer. E é você chegar e ser franco, você mostrar resultado, avaliação qualitativa. Eu acho que a gente faz a avaliação 360 todo semestre, então encerra amanhã até a avaliação da Veda 360, onde você dá o feedback para o teu liderado e o teu liderado dá o feedback para o teu líder e os pares também. Então você acaba tendo argumento para mostrar, olha, não é... Às vezes você está melhor nessa cadeira do que nessa. E saber alinhar a expectativa e mostrar para a pessoa. Não estou dizendo que você é um profissional ruim, mas para essa função você não serve. E é o que eu sempre brinco, não é demérito nenhum não saber ser líder. Eu sou péssimo com trabalhos manuais. Então, assim, não adianta me colocar para fazer qualquer coisa de trabalho manual, porque eu não vou conseguir fazer. É horrível. Meu know-how é pensamento, é conta, é trabalho a parte mais intelectual. Na outra parte eu não sou ruim. Nada disso é um demérito para mim. É uma questão de aptidão. Que a gente até brinca lá na Veda, que é o RECA, né? É o resultado é energia vezes conhecimento mais aptidão ao quadrado. Então, tipo assim, se você coloca energia em algo,
se você tem conhecimento, ele supre. Mas se você não tem aptidão, você diminui a tua capacidade de fazer algo. Porque a quantidade de energia que você vai ter que colocar em cima disso se torna muito maior. Então, aptidão e conhecimento é muito necessário, até mais do que só empenho. Às vezes a pessoa ela é empenhada, ela quer fazer, mas se ela não tem conhecimento, seja parte teórica ou prática, e não tem aptidão, não tem a facilidade para isso, ela vai demandar muita energia. Quanto mais energia ela coloca, mais ela cansa, e a frustração depois de cansar muito é pior, porque a pessoa entra num buraco que ela para por esgotamento. Então, Perfeito. é uma coisa que a gente sempre fala lá, é isso, é o RECA, né? Resultado é igual a energia versus conhecimento mais aptidão. Então, quando eu converso com pessoas que querem ser líderes, a primeira coisa é autoconhecimento. É autoconhecimento. Vai buscar autoconhecimento. Tem alguns livros que ajudam nisso, um coach de pontos fortes, para você começar a avaliar o seu ponto positivo. Isso. Para você focar. A parte ruim, você treina um pouco, né? Para não ser algo que vai te destruir, mas foco no ponto forte ali, que é o seu lugar de potência. Às vezes o lugar de potência não é a liderança e aí acaba perdendo o profissional. Não, e eu brinco, porque o que eu falo muito? Eu toco a parte do back. Eu fico por trás do holofote, normalmente. Eu tô como CFO, eu toco jurídico, compliance, risco, TI. A minha parte ela é muito ingrata na parte de você estar no holofote da empresa. Mas a minha parte é tão importante quanto a parte do comercial. Porque o comercial ele gera negócio, ele gera resultado, ele é o principal, ele tem que estar em destaque. A parte comercial da empresa tem que estar em destaque porque é onde vem o resultado, é onde vem o negócio. Mas se você não tem um back, você não tem um administrativo por trás, a empresa não funciona. E tem muita gente que às vezes acha isso como um demérito. Pô, eu queria estar no holofote, eu queria estar na liderança. Mas a pessoa não entende que nem sempre... você não consegue ter um time de futebol só com um atacante. Você tem alguém no gol, tem que ter alguém na zaga, alguém no meio de campo. Se você tiver só atacante, o jogo não sai. Perfeito. Então, o que eu vejo muito nisso é as pessoas entenderem que todas as funções elas têm que ser exercidas com qualidade e todas as funções elas têm seus pontos positivos e negativos. Às vezes você ser um bom gestor na parte financeira, no risco, no compliance, é tão importante para a empresa quanto você ter só um comercial. E aí, o que eu falo? Pô, eu estava falando do escritório da Veda. Quando eu fiz a aquisição do escritório, da mobília do escritório de São Paulo, a gente pagou um valor muito mais aquém do que eu gastaria para reformar a filial de São Paulo para ter do jeito que eu tenho lá hoje, que vocês conhecem, tudo. Então, assim, por mais que eu não gere resultado, eu gero uma economia de custo ou eu gero uma oportunidade. Então, a minha função ela pode não estar no holofote da geração de receita da empresa, mas ela fez a empresa ter um ativo que ela não teria, só gerando resultado por custo e por gasto que ela não teria feito. Show de bola. Não, essa questão da liderança é complicada, ainda mais quando você fala, o cara era especialista, foi... Porque tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, que é muito mais fácil, assim, né, fazer o trabalho de 20 do que fazer 20 trabalhar, entendeu? É meio complicado isso. E o cara tem que ter aptidão, vocação e tem que ter determinação. Acho que determinação e vontade é um componente grande ali do resultado, mas tem tudo isso que vocês falaram aí, tá? Bom, Fê, eu ia perguntar aqui pra você da Veda, mas você já respondeu, né, do origem do nome, porque eu tinha essa dúvida, eu lembrava do vinho, mas não lembrava com tão... Foi através de um jantar mesmo. Recuperando aqui. E... Gasgada. Não, eu quero perguntar tem uma pergunta polêmica. Uma pergunta polêmica, mas... Então não, mais vamos do parar. bem. Polêmica. Vai lá, Fábio. É do bem, porque com a frase do Thales Gomes, trazendo em causa da G4, principalmente no quesito home office. Por quê? Aqui na escola, 100% é presencial. Porque a gente está construindo uma cultura, pra gente é importante ser presencial. A pessoa às vezes fica muito fora do jogo se a gente cria home office. Para vocês que já estão avançados em relação a gente, porque a gente tem hoje quase 50 colaboradores, vocês têm 4 vezes mais praticamente. Como que você administra esse crescimento? Pô, tem um talento bom, só que ele quer ficar home office, como que eu consigo lidar? Como que vocês olham para isso? No nosso mercado, a gente tem alguns assessores, não muitos, a menor parte, que ainda faz um home office ativo. Não vou te falar que não performam, tem uma captação, tem carteira boa, gera receita. Só que são pessoas mais sêniores. São pessoas que já vieram de mercado, já trabalham a carteira há muito tempo, já tem uma consolidação do atendimento dela. Eu sou mais adepto à cultura do dia a dia no escritório. Por N motivos, assim, é uma questão mais particular minha.
Eu gosto do trabalho, eu gosto das ideias que você tem no escritório, você acaba esbarrando com alguém no café, na recepção, você troca ideia, você tem um problema, você vai até a mesa do Guilherme, chama o Guilherme para conversar e fala, Gui, pô, por quê? Você tem muito mais agilidade do que eu parar, sentar, abrir o Teams, procurar o Guilherme. Até eu pensar em parar, abrir o Teams, procurar o Guilherme, eu já fiquei com preguiça e fiz. Então, esse é o meu perfil, que eu sou mais dinâmico, eu já quero resolver. Então, eu gosto dessa praticidade do escritório por isso. Eu acho que você tem mais interação. E na minha visão, pô, isso é uma coisa pessoal também, o ser humano ele foi feito e vem em sociedade. Então, é bom, te traz benefício, me traz mais vontade no dia a dia, mais motivação de ir. Tá? A gente administra muito nisso porque pro assessor júnior, pro assessor que está começando, que tem que criar a cultura da empresa, que tem que entender como funciona, trazer o cliente para perto, o presencial é muito melhor. Ele vai ter muito mais oportunidade de crescimento do que no home office. Pelo fato de que ele vai pegar o que o outro sênior faz. Então, ele vai estar sentado na mesa do escritório, ele vai ver como, sei lá, o Rafael Lovison atende um cliente, como que o Luiz atende um cliente. Então, como as pessoas fazem e trocar mais dicas. Então, é muito mais fácil para ele absorver isso, entender, estar próximo, pegar a oportunidade do que ele estando em casa afastado. E levar cultura através do home office é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso. Quando você tem evento, você tem proximidade das pessoas, é muito mais fácil você engajá-las. E uma outra coisa que eu sempre falo as pessoas têm que estar na empresa porque gostam de estar lá. A gente sempre bateu muito na tecla, pô, a gente tem acordo de cotista, tem contrato, mas eu nunca travei as pessoas por não compete, se você sair daqui, você vai ficar X tempo sem trabalhar, que não seja por uma coisa pontual, de um cliente que recebeu, a gente fez um acordo de saída, mas ninguém na entrada da Veda é amarrado a ficar lá sem a vontade. Ele está lá porque ele quer. E a gente hoje tem um dos menores churns da rede de perda de assessor para concorrência. É raro às vezes que a Veda perdeu assessor para concorrência, porque as pessoas gostam de estar lá, as pessoas gostam de trabalhar, as pessoas gostam do clima. Então eu acho que o mix dessa pergunta polêmica é você ter um ambiente que de fato não seja tóxico, às vezes para a pessoa, para o colaborador, para o sócio, e ao mesmo tempo você saber dosar e as pessoas entenderem qual que é a expectativa dela de crescimento. Se tem um cara júnior que quer engajar, quer crescer carteira, ele quer ir atrás, muitas vezes eu indicaria para ele, vai presencial. Você vai ter muito mais oportunidade de crescimento. Se é um assessor sênior, consolidado, que já tem uma relação, cara, até dá para você trabalhar num modelo de híbrido ou home. Mas eu, Felipe, eu sou mais adepto, assim, eu não consigo. Para mim, eu vou todo dia do escritório, horário que for, quando for, eu gosto, assim. Mas é uma coisa que me dá prazer em trabalhar. Mas eu acho que é mais ainda, assim, olhando comercialmente falando, você perde muito no trabalho, vamos dizer assim, à distância. À distância, né? exato. Então, tanto no trato com o relacionamento com o cliente, fazer uma reunião no escritório dele. E o cliente gosta, o cliente que tem condição, ele quer ir lá tomar um café, cara a ele cara, quer bater né? um papo, ele quer entender a carteira dele. Ele não quer simplesmente... Não, ele quer ver para quem que é a pessoa também. Exato. Assim. Para você, quando tá tendo um relacionamento novo, né? Lógico, você falou, os caras sênios, beleza, deve ter uns caras lá que tá há 70 anos, né, trabalhando nisso. Isso. E aí o cara já conhece, ele não vai nem pensar que eu vou trocar de assessor, vou trocar e é amigo, né? Ele já tem uma carteira que está Exato. 14 anos com ele. O cliente sabe quem que é o Guilherme. Verdade. Ele vai na casa do Guilherme. Então, assim, para ele não precisa estar sempre aprendendo. Ele faz aquele mesmo trabalho. Mas se a pessoa busca nesse mercado de assessoria, às vezes é muito importante. tem Agora eu quero o seu, o de você ali, porque Smart Brain é o tecnologia. trabalho, adepto do trabalho, o híbrido, né? São 5 dias no escritório e 2 em casa, né? No seu caso, tecnologia, que eu sei que é onde o bicho Tecnologia. pega. Não, é que eu sei que tecnologia, os bichinhos é mais da Smart difícil, Brain, eu sou diretor comercial. Então Olha lá, eu tenho viés Sem sabor. todo comercial. E é isso que eu já dei a minha opinião aqui. Você perde muito. Ainda mais no nosso mercado, porque a gente tem uma base de clientes muito grande e a gente visita também bastante, mas toda hora tem consultoria, empresa de consultoria nova, gestor de patrimônio novo. Então, assim, obviamente a gente conhece bastante gente, mas é sempre bom você ter um contato, ainda mais o cara que está ali na venda direta tem que conhecer, tem que fazer networking. E a gente também trabalha com questão de custo. Então, assim, tem muitas coisas que você não cria laço nenhum na internet, né? Você fica lá, o cara olha para você, e se o cara
quer uma negociação, você não tem nenhum laço com você, entendeu? Você não olhou na cara dele, você, entendeu? Não levou para almoçar, tomar um café. Muda muito, entendeu? Agora, eu vou responder a sua pergunta, Fábio. Calma, vou chegar lá. Esses programadores essa galera. Obviamente, da empresa, você tem a área de produto, que também é uma área muito técnica, e você tem a área de tecnologia, que aí tem N funções lá, dentre elas o programador, o dito cujo. E aí é uma cultura totalmente diferente, não tem nem o que falar. É muito diferente, você vê assim, até... É quase, eu não vou chamar de tribo, né? Mas são tribos diferentes. Né? Uma comunidade, são gostos diferentes, assim. Então, tem essa questão do home office. Então, na pandemia, o mercado de tecnologia explodiu, porque todo mundo foi para a nuvem, sistema de sei lá o quê, tal, SaaS, blá, blá, blá. E aí, cara, várias empresas também começaram a espremer custo lá nos Estados Unidos e começaram a contratar em outros países. Então, você estava competindo, às vezes, com o cara que estava te oferecendo um trabalho para o programador, pagando em dólar, home office, sei lá quantas férias, assim, você, espremeu o mercado. Então, o negócio do home office ficou muito forte dentro da tecnologia. A gente, dentro de tecnologia, tem, sim, uma política lá para o pessoal que é analista e tal, mas não cargos de liderança, porque perde um pouco disso. Mas tem que fazer, não tem muito... Né, o mercado está já, vamos dizer assim, regulado naturalmente nesse sentido. E, de fato, é uma dinâmica diferente, né? Às vezes é até melhor o cara ficar lá. Porque, não sei se você trabalha como CFO, a gente já trabalhou como analista de crédito. Você fica olhando para a planilha lá, um pio ali, você perde atenção, entendeu? Então você imagina o cara programando 500 linhas de código e começa a tirar a atenção do cara, não sai do trabalho. Eu acho que entendeu? assim, em alguns cargos, assim, né? Em algumas funções, você tem muito sentido. Eu acho que assim, no escopo comercial é um pouco mais difícil. Sim. Assim, você perde muita atração comercial. Nessa parte de programação, algumas coisas que exigem concentração e atenção, legal. Eu acho que tem algumas coisas que você pode flexibilizar. O que foi muito bom da pandemia nesse cenário são as ferramentas. Eu acho que hoje você tem Zoom, Teams, você tem N formas de fazer gestão de time à distância. Seja usando um Slack da vida para fazer gestão, assim, você tem N formas de fazer a gestão das pessoas. E abre a possibilidade também de você poder, eu posso às vezes numa sexta-feira trabalhar fora, ou vou viajar e começo a trabalhar sexta-feira num hotel, ou numa casa que eu estou, na casa de praia, e você conseguir ter todos os acessos, seja rede, legal, sistema, câmera, fazer reunião, sem estar aqui em São Paulo. Sim. Então, eu acho que nisso ela ajudou muito. E, de novo, o que eu bato é o comercial, especialmente quem está crescendo de carreira, a minha dica é, vá para o presencial. E já tem um movimento, né? Até falando, na época, te acompanhava muitos gestores de fundo imobiliário, e tinha até a questão dos escritórios, né? Que tem os fundos de laje, que aí teve umas teses que, vai quebrar, porque não tem mais... a taxa de vacância subiu muito. A vacância da Faria Lima hoje é menos de 6%. Então. Aí você pega e meio que voltou, mas, assim, não voltou como era. Tá? Você vê, assim... Ainda não. A gente lá tá com a empresa lá na Berrini, ali... Cara, Berrini, segunda e sexta, tem um monte de restaurante que não abre. Parece uma cidade fantasma. Porque não... O pessoal faz home office, segunda e sexta, entendeu? Então... De fato, não voltou tudo que tinha. Então, a cultura meio ficou. Eu acho que a cultura ficou foi a do híbrido. Tem muita empresa adotando esse híbrido. Então, esticou a corda e agora voltou um pouco, está no meio termo. Esticou, pronto. Né? Primeiro foi todo mundo obrigado. Né? Depois veio todo mundo, não, vamos voltar. E eu acho que ficou nisso daí, tá? Então, a gente acaba lá dentro da Smartman tendo essa possibilidade híbrida, né? Dentro ali de certos cargos. Mas, no geral, é muito mais presencial. E a área comercial, não tem nem o que falar, né? Muito bom. Felipão, e qual livro que você indica, que você leu, que as pessoas podem adquirir, entender mais sobre gestão, sobre... para a vida mesmo, para a carreira? Para a vida, assim, eu acho que eu tenho uma mania muito de ler muita coisa sem ser livro também. Tá? Eu gosto de ler muito estudo, muita parte de tese, teoria. Os artigos. Os artigos. Eu gosto mais dessa parte de artigo do que só livro. A parte tem um livro que eu li na parte de gestão, que foi um Drive, um livro americano, assim, bem focado na parte de gestão de pessoas. Tá? Até quem me deu na época foi a minha gestora de RH, a Diana, que não devolvi pra ela até hoje, até ela vou cobrar agora. Mas são livros, assim, mais focados nessa parte. O que eu gosto?
Eu acho que livros focados na mente, um livro que muita gente critica e gosta, mas acho que é legal para você entender o corporativismo do mundo, 48 Leis do Poder. É um livro meio clichê, meio batido, mas você tira muita coisa dele, tá? E na parte assim mais educacional de estudo, eu gosto o Originals também, um livro muito bom. E teve mais um Rápido e Devagar também. Acho um livro lá o 4, viu? Lá o 4. Cara, esse daí eu acho que é um livro que é muito polêmico também. Muito, né? É muito polêmico. Manipulação. Total. Ferro o outro, isso aí é... Maravilha. Eu acho que, assim, bem mundano, né? É que, na verdade, o ponto desse livro principal é você, não necessariamente você vai seguir o que está lá dentro, mas é você proteger, entender, né? Exato, é você entender como as coisas funcionam. Esse é um clássico. Esse é um clássico, tá na minha cabeceira lá. A gente tem aqui 42 Poder, Originais a gente tem aqui, e Rápido Devagar a gente tem aqui também. Só o Drive mesmo. Drive não, cara, se você quiser eu até te empresto a Dina, não vai ligar, fica uma semana a mais sem ele. Bom demais. Não, eu me mudei, eu olhei pro apartamento e falei, putz, esse livro aqui não é meu, eu devia ter devolvido faz tanto tempo. Qual desses aí eu devo ler, Fábio? Rápido e Devagar, eu acho que valeria bastante. Rápido e Devagar trata-se do quê? Finanças comportamentais. Finanças comportamentais. O prêmio Nobel, né, do Daniel Kahneman. Ele traz vários exemplos de como você não ser manipulado também, só que da parte de finanças. Sim. Você tem até variações, tipo assim, tem Axiomas de Zurique. São livros que são baseados, mas no Axiomas de Zurique eu li. Né? No Rápido e Devagar, mas basicamente ele tenta trazer outra visão. Entendi. Maravilha. E pra gente finalizar aqui, dá uma dica para quem está construindo uma carreira, para quem está entrando no mercado financeiro, para quem quer ser assessor, para onde que ele tem que olhar, que ele tem que buscar, para ele conseguir ter sucesso nesse mercado tão competitivo, né? Eu acho que assim, o principal ponto é você entender o que você busca, é você fazer algo que você realmente gosta e não é uma carreira fácil. Assessoria, cuidar de cliente, entender investimento não é algo trivial. A gente fala, muitas vezes as pessoas tentam buscar isso de forma solitária. E acaba ignorando a função de um assessor, a função de alguém que é um especialista em investimento. Porque eu falo, você vai no médico, você procura um médico, você não procura uma pessoa que trabalha no mercado e vai atender com ele sobre uma dor que você tenha. Você não vai, através de falar de um processo, com uma pessoa que não seja um advogado. Investimento é igual. É uma coisa muito difícil, é uma coisa que você tem que ter conhecimento para atuar. Então, conhecimento, capacidade de lidar com pessoas e atender. Nem todo mundo é fácil de você falar, nem todo cliente ele é fácil de você trabalhar. Então, você tem uma dificuldade. Tratar com pessoas é difícil. E o comercial do setor de investimento, além do lado técnico, ele tem que ter esse lado psicólogo, esse lado de entendimento, de abraçar o cliente, de entender o cliente. Você vira meio que você dá um auxílio, você dá um apoio para a vida dele. Você está ajudando ele a construir algo ou ajudando ele a construir um legado. Então, acho que o principal ponto de você entender nesse mercado é você tem aptidão para isso? Você suporta trabalhar num mercado onde você vai ter que falar com as pessoas o tempo todo, dar feedback, ajudar a carteira, ouvir às vezes algum estresse, entender a reclamação daquele cliente. Então, além de você ser bom tecnicamente, você tem que ser bom psicologicamente e comercialmente. Muito bom. E aí, Gui? Curtiu? Grande papo. Não, curti. Falei, ia ser uma MBA de assessoria de investimentos aí com na um prática, né? Realidade, falar, né? O que você espera e o cara Você cuida do RH lá também, Felipe? Não, o RH tá com a Diana. Graças a Deus não fica mais comigo, não. Tá bom. E aí, o pessoal quiser trabalhar na Veda, como é que faz? Tem direto no site, tem o link para começar na Veda, mandar o currículo, ou manda até no contato @Veda. Mas aqui no site da Veda tem um trabalho conosco ali no canto. Para quem tá procurando. Agora, a pergunta é outra. E quem quer abrir conta lá na Veda? Também tem direto no próprio site da Veda, abre a sua conta, já vai direto para a mesa do pessoal do escritório, a gente pega quem for o melhor assessor a cada perfil, tamanho da conta, expectativa de vida, e automaticamente já manda o cliente para lá. Maravilha. Show de bola. Então sigam o Instagram da Veda, a gente coloca Veda ali, Investimentos. Tá ali Veda Investimentos, Veda com 2E. Ali tem bastante coisa bacana que eles postam. Exato. Os resumos, tem os eventos. A gente tem bastante coisa da Camila Abdamalak, que é nossa economista já há muitos anos. Sei que vocês têm bastante eventos que o Luiz manda pra gente. Sim. Tem evento de... Aí, ó, Luiz, ó. Sim, tá se soltando, ó. Tá soltando. Ele tá como embaixador da Veda agora. Aí, ó. Luizão, Boa, ó. grande. Luiz Moura ali, ó. Muito bom. Menino do bem. Não, a gente gosta bastante dele. Maravilha, Felipão. Obrigado demais, viu?
Foi um Até papo mais. muito bacana, de Valeu, verdade. Felipe. Obrigadão. Parabéns pela sua história. Pô, e saber que você tem 32 anos ainda. Então imagina que você tem pela frente ainda. Pô, Parece que tem menos, né? É cara de novo. pela experiência parece que tem mais. É. Pela experiência, por que Não, conquistou. O pessoal brinca que eu sou um jovem senhor, né? É o novo de velhos hábitos. Muito bom. Boa. Gui, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabião. Tamo junto. Vamos Lucão, obrigado. Obrigado, Lucão. Gostei demais também na parte de liderança. Não tô com o microfone aqui hoje, mas pô, gostei demais. Obrigadão. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Okay, let's go.